paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, esse é o nosso canal. Semanalmente temos aqui o nosso encontro para prepararmos a aula da semana das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui, compartilhando o link do nosso canal e das nossas aulas com todo o departamento da EBD da sua igreja, com a liderança da juventude também. Há mais de 25 anos atuamos com a juventude na igreja, desde os tempos em que jovens e adolescentes estavam todos juntos, depois separou, e hoje está ficando tudo junto de novo. É ou não é? Fala para mim como que é aí na sua igreja. Os adolescentes estão separados dos jovens ou está tudo misturado? Fala para mim aqui nos comentários. Também aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, onde você encontra o nosso número de WhatsApp, através do qual você entra em contato. Será um prazer receber o seu convite para estarmos juntos adorando a Deus e para ministrarmos uma palavra do céu para o vosso coração. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, você pode ver aí rapidamente imagens de nossas ministrações, de palestras, de pregações. Será um prazer receber o seu convite para estarmos juntos. A lição 7, na classe dos jovens, ela tem o título Davi, forjado por uma perseguição implacável. Está com a sua revista aí? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40 e o versículo 31. Em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que estava a ele reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. Muito boa essa observação, né? Ou seja, as perseguições e as adversidades foi um preparo, foi um treinamento de Deus. Eu costumo dizer, não, anote aí, não chame de esquecimento que Deus chama de treinamento. Muita gente erradamente diz que Davi foi esquecido lá com as ovelhas. Não é isso que a Bíblia diz. José não foi esquecido por Deus. Deus não esquece. Quando a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Abraão, por exemplo, não é que Deus tinha esquecido Abraão ou esquecido, tinha feito uma promessa a Abraão, mas é porque chegou o tempo, chegou a hora de Deus agir. Abraão estava pronto para se manifestar nele a promessa que Deus tinha feito, tá certo? Então, o treinamento de Deus, ele tem este elemento da espera, do tempo. Eu estive ministrando agora quinta-feira, não é uma brincadeirinha de Deus nos fazendo esperar, também não é Deus se preparando para cumprir a promessa, mas é Deus nos preparando para vivermos o cumprimento da promessa. Bom, na aula de hoje, os objetivos são evidenciar a perseguição de Saul contra Davi, ressaltar as lutas de Davi ao longo da caminhada e saber que Davi vivenciou tempos de aprendizado em todas as áreas da sua vida. Nós vimos na última lição o casamento de Davi ali com Mical e hoje nós vamos ver este momento da vida de Saul ele experimentou essa perseguição implacável de Saul contra ele, que por ciúmes queria matá-lo. Ciúmes, porque Davi se tornou um grande guerreiro e as pessoas elogiavam Davi. Ciúmes, porque o filho de Saul, Jonatas, ele era muito amigo de Davi e porque, principalmente, Saul tinha perdido a unção do Espírito do Senhor e tinha perdido o temor ao Senhor, tá certo? Bom, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, para a gente já começar aí da sequência da nossa aula. E se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário aqui, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem links muito especiais,
tem links de séries de vídeos que fizemos por aqui. Eu estou colocando aqui diversos trechos de pregações nossas, por onde temos ido para ministrar a palavra do Senhor. E tem 2 links aqui que são 2 presentes para vocês. É um treinamento, Transforme Suas Aulas para Professor da Escola Dominical. É o primeiro link, clica aí. E o segundo link são de livros de minha autoria. Clica aí, dá uma olhada, são presentes para você que com certeza vai edificar a sua vida. Bom, uma perseguição implacável é o primeiro tópico. Quando a fuga é necessária. Ao ser escolhido por Deus e ungido por Samuel, Davi passou a ter em sua vida a presença do Espírito. Essa condição foi decisiva desde o embate com Golias, passando pelos episódios de aplacamento da ira de Saul, pelas inúmeras batalhas travadas defendendo Israel, pelos momentos de grandes lutas, bem como pelos períodos de paz e descanso, foram sempre envolvidos em uma espiritualidade cultivada pelo desejo de intimidade com Deus. Agora, a unção trouxe a perseguição. A unção trouxe a perseguição. Antes de Davi ser ungido, nós não temos aí nenhum texto dizendo que Davi foi perseguido por alguém. Claro que a Bíblia nos dá a entender que ele era desprezado ali pelos seus irmãos, mas perseguição tal não aconteceu. A Bíblia não nos dá essa ideia, não nos mostra este fato se aconteceu. Mas, a partir do momento que Davi ele é ungido, ele recebe a unção começa a despertar em outras pessoas, e principalmente em Saul, o desejo e o ato de atacá-lo. Né? Então, mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se intensificaram e a morte se tornou uma possibilidade nítida. E aí, o que Davi faz então? Davi foge. E aqui é bem interessante porque quando Davi ele vai enfrentar Saul, ele não foge de Saul, não é? Quando todos estão fugindo, né? Todos estão fugindo de Golias, ou melhor dizendo, Davi enfrenta Golias. Mas quando Saul o persegue, ele não enfrenta Saul, ele foge de Saul. A primeira lição aqui, desse primeiro tópico, é esta intimidade de sabermos qual inimigo enfrentar e de quais situações nós devemos fugir. Nem sempre fugir de algo é uma atitude covarde. Diante de Golias, enfrentamento. Diante de Saul, fuga. Então, primeiro tópico, a primeira pergunta que, enquanto professores, nós devemos fazer aos jovens neste primeiro tópico. Nós temos discernimento para entender quais lutas nós devemos enfrentar, partir para cima, e quais lutas nós devemos fugir. Precisamos, isso é intimidade com Deus. A intimidade com Deus fez Davi entender que diante de Saul enfrentamento, diante de Golias enfrentamento, diante de Saul fuga. Não, mas eu sou o guerreiro, eu matei o gigante, eu mato leão e urso, tá, mas Saul você não vai enfrentar. Saul você vai fugir. Mas está todo mundo dizendo que eu sou um matador de gigante. As mulheres estão cantando que eu mato milhares e milhares e milhares e eu vou fugir de um homem. Vai. Porque muitas vezes a fuga é uma atitude sábia. Muitas vezes, para preservar a sua vida e a unção de Deus, existem situações, existem lugares, existem batalhas que nós precisamos fugir. Porque se a gente enfrentar, é um suicídio espiritual, emocional e até físico. Então, só se chega a esta conclusão, só consegue escolher o melhor caminho quem está de fato
envolvido com Deus, quem tem intimidade com Deus, para discernir. Eu vou concluir o primeiro tópico dizendo: nem sempre a fuga é uma atitude covarde. E o jovem cristão precisa orar e buscar a verdadeira intimidade com Deus para poder decidir de maneira sábia, sem precipitação, quais lutas ele vai enfrentar, quais lutas ele vai fugir, ou quando ele vai enfrentar a luta e quando ele vai fugir dela. Como? Porque no caso de Davi, fugir de Saul não significou que ele estava fugindo da sua missão. Então, às vezes, o problema está no como. Entende? Quais lutas enfrentar, qual devemos fugir, ou como devemos enfrentar. Então, a fuga que é vista como uma atitude covarde, uma atitude de fraqueza, ela também pode ser uma estratégia. Mas você vai fugir, vou. Como uma estratégia. Por isso que a nossa vida deve ser sempre intencional. Nós não devemos viver uma vida aleatória. Quem olha de fora pode criticar Davi e dizer: nossa, mas ele está fugindo de uma ameaçazinha. Mas e se isso é uma estratégia? E aí? Então, nós precisamos ter o discernimento de Deus para saber sair de certos cenários que podem nos matar. Se Davi fica, ele morre. Então ele fugiu. Então muitas vezes numa batalha a estratégia de fuga para um determinado momento é o mais acertado a fazer. E só se chega a essa conclusão com humildade para entender que está diante de um inimigo poderoso. Nós não podemos ignorar o poder do inimigo, não é? E discernimento do Espírito de Deus. Bom, aqui ele vai falar da amizade entre Davi e Jonatas, que é uma amizade muito poderosa, uma amizade maravilhosa. Eu concluo aqui esse primeiro tópico só dando aqui uma ideia sobre essa amizade, que os jovens cristãos, eles precisam ter amizades entre si. Muitas vezes o jovem cristão, ele vive uma vida dupla. Por quê? Porque o companheiro dele de culto, o irmão dele de culto é só do culto. Por isso que é importante o acampamento, por isso que é importante a chácara, por isso que é importante quando a gente fazia visitas uma casa dos outros. Porque a amizade entre nós ficava muito mais forte. Quando nós nos encontramos com os irmãos de fé apenas na igreja, é só domingo à noite e os outros dias. Os outros dias aí tem os outros amigos. E aí os amigos do trabalho estão todos os dias com a gente, os amigos da faculdade estão todos os dias com a gente. Então, às vezes, o jovem cristão, os seus maiores e mais próximos amigos não são da igreja. Eles são de fora. Então, a liderança precisa criar ambientes para que os jovens estejam juntos, conversando, brincando, interagindo, estudando a palavra, para criar laço de comunhão entre eles. Certo? Bom, tópico 2. As lutas ao longo da caminhada. Em território inimigo. Nesse tempo de longa fuga, Davi partiu para o território filisteu, chegando à cidade de Gate, a terra natal de Golias. Olha isso. Imaginemos a surpresa do rei Axe e de seus súditos ao ver o matador do gigante ali, diante deles. É uma cena curiosa. Fingindo-se de louco, começou a torcer-se e deixou correr saliva de forma descontrolada. 1 Samuel 21, versículo 13 e 14. E ele mudou o seu comportamento diante deles, e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão, e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Axe, que era o rei dos filisteus, aos seus servos: eis que vedes que o homem está louco, por que então trouxestes ele a mim? Tenho eu necessidade de loucos, para que trouxesses este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa. Então veja, Davi teve que usar de diversas estratégias nesse seu período de fuga. E tem uma coisa para mim sobre Davi que nem toda atitude é Deus que vai falar exatamente como nós temos que fazer. Deus não mandou Davi matar Golias, entende? Deus não mandou Davi fugir de Saul.
Davi, ele olhava as situações, ele fazia uma leitura das situações e ele tomava decisões e ele agia. Então Davi era um jovem de atitude e nós precisamos ensinar a juventude de hoje. A juventude de hoje está confundindo dependência com carência. O carente não se move, o carente não tem atitude, o carente quer ser carregado. O dependente, ele tem uma certa independência. Por quê? Porque ele escolhe, ele toma decisões, ele assume responsabilidades na dependência de Deus. Ele caminha com as próprias pernas na presença de Deus. O carente, ele quer babás espirituais para cuidar dele, decidir por ele, para cuidar da saúde espiritual dele, da saúde emocional. O dependente de Deus, não. Ele sabe que Deus é com ele e por isso ele precisa sim ser orientado, ele precisa sim ser ensinado, mas ele não está procurando ser carregado. Ele não quer babá. O dependente de Deus quer líderes espirituais, quer mentores espirituais, quer ensinadores espirituais. E por último, para finalizar, o carente espiritual, ele não aceita correção. Por quê? Porque ele sempre está certo. O dependente, não. Como ele assume responsabilidades, como ele faz escolhas, como ele toma decisões, então quando ele é corrigido, ele reconhece o seu erro para poder melhorar sempre. E aí, você tem sido um carente ou um dependente? Bom, olha só, uma questão então Davi, ele era esse jovem que tinha atitude, né? Que fazia escolhas. A história de Davi nos apresenta lições valiosas, entre elas, destacamos a fidelidade que foi mantida intacta, mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Tal virtude destacava-se por sua abrangência e sua inflexibilidade. Não importava as circunstâncias, a fidelidade do belemita era inabalável. Então veja, Davi não usou a loucura de Saul para atacá-lo. Davi não usou como justificativa a perseguição de Saul contra ele, nem quando teve oportunidade por 2 vezes, nem quando teve oportunidade por 2 vezes para matar Saul, ou para pelo menos atacá-lo, ou para ameaçá-lo, inclusive motivado pelos homens que estavam com ele. Vai lá, Davi, aproveita a oportunidade. Davi se manteve fiel. Davi se manteve na direção de Deus. Davi não se aproveitou do momento, Davi não se aproveitou da circunstância para atacar Saul. Se ele ataca Saul, todo mundo daria a Davi o direito, todo mundo diria que ele fez o certo. Mas guarda isso. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se Davi reage contra Saul na mesma proporção que está sendo atacado por Saul, Deus sai de cena com Davi. Por quê? Porque Saul está agindo pelo Espírito de Deus? Não. Mas Davi está se movendo pelo Espírito de Deus. Então, se Davi age de uma maneira precipitada, vingativa, ele está se fazendo igual a Saul. De novo, cada um dá o que tem. Então, Saul está revelando todo o seu coração. E neste momento, Saul só conhece essa linguagem. E eu sempre falo, usando o exemplo de José, né? Mas eu sempre falo assim que quando você é atacado, aprenda isso, quando você é atacado, o outro lado sempre espera que você devolva o ataque com ataque. Então, quando o outro lado ataca, ele já está preparado para receber o quê? O contra-ataque. Não é assim num time de futebol? O time que ataca, ele também precisa ser treinado para o contra-ataque do time que ele está atacando. Certo? E o contra-ataque é sempre na mesma medida, né?
Então, voltando aqui para o assunto militar, é uma pedrada daqui, uma pedrada de lá. Uma espadada daqui, uma espadada de lá. Mas quando vai uma pedrada daqui, um lado ataca, e já está pronto para o contra-ataque, na mesma medida, no mesmo nível, e o contra-ataque não vem, você desmonta quem te atacou. Ou, se você contra-atacá-lo na mesma medida, você se torna igual. Então, se Davi contra-ataca Saul, na mesma medida que está sendo atacado, que diferença ele tem de Saul? Nenhuma. Então, cada um dá o que tem. Saul está mostrando que não tem Deus na vida, não tem mais a presença do Senhor, não tem mais temor a Deus. E Davi? Davi não. Então, muito cuidado ao longo da vida, nós precisamos aprender isso, que situações vão nos desafiar para a gente contra-atacar, para a gente revidar, para a gente se vingar. E assim como Davi, haverá justificativa. Não, mas eu fiz isso porque, na verdade, ele começou primeiro, não é assim? Não, quem começou foi ele. Mas quando a nossa reação, ela é igual, ela é proporcional, ela é semelhante à ação de alguém contra nós, nos tornamos iguais. Nos rebaixamos ao mesmo nível. E se a outra pessoa não tem Deus na vida, nós corremos o risco de mostrar que também não temos Deus na vida. Ou que estamos agindo como se não tivéssemos Deus na nossa vida. Então, ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida precisa ser um sensor que nos faça reagir de forma diferente diante dos ataques, diante de xingamentos, diante de perseguição, seja do que for. Eu vou dizer de novo, a presença de Deus em nós tem que nos fazer reagir de forma diferente. Tá certo? E por último, nós temos aqui o terceiro tópico, tempos de aprendizado. Em Nob tem uma espada, depois tem tempos de caverna. E eu vou concluir aqui com essa parte de um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea, nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada, mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. A Bíblia Sagrada nos traz muitas histórias, onde o processo foi essencial, o desenvolvimento e amadurecimento do escolhido para determinada missão. José foi preparado por 13 anos, Moisés por 80, Josué por 40, entre tantos outros. Esse processo de aprendizagem e amadurecimento se deu na vida de Davi por muitos anos, desde quando foi ungido por Samuel, até quando assumiu o trono de Israel, no pastoreio, na corte, nas batalhas, no deserto, na caverna, entre povos inimigos. Onde passava, aprendia lições importantes. Assim deve ser com cada um de nós. Vivamos o processo, sempre conduzidos pela direção divina em nossas vidas. Então, para a gente concluir, a vida de Davi, ela foi movida por diversos processos. E o processo é um método de Deus trabalhar em nós. Anote aí. Primeiro Deus trabalha em nós e depois ele trabalha através de nós. Então o processo é Deus trabalhando em nós. Deus não é nosso empregado para trabalhar para nós, mas ele trabalha, Isaías 64:4 diz, mas antes dele trabalhar para nós, ele trabalha em nós. E anote, faz isso também. Quanto maior for a dimensão da chamada que Deus tem para a sua vida, da missão que Deus tem para a sua vida, maior será o tempo de treinamento. O problema é que muitos jovens hoje querem o trono, mas não querem ser treinados. E o problema de assumir o trono sem treinamento é que quem senta no trono sem ser treinado, senta para ser servido. Senta para ser um peso para as pessoas. Senta para ser adorado. E trono na Bíblia, posição de destaque, posição de autoridade, olhe todos os exemplos, não são entregues para pessoas, para servos de Deus serem adorados, serem paparicados, serem adulados. Toda vez que Deus chama alguém
para uma posição de autoridade, de governo na Bíblia, é para servir. Moisés chegou para servir, José chegou para servir, Davi chegou para servir, Esther chegou para servir, Daniel, Misael, Ananias e Azarias chegaram para servir. Eu vou dizer de novo para concluir: toda vez que Deus nos entrega lugares de autoridade, de governo, é para servir, é para sermos bênção na vida das pessoas. E por isso, antes de nos colocar em lugares assim, Ele nos treina, Ele nos passa pelo seu método de treinamento que vai trabalhar todas as áreas da nossa vida, física, emocional, espiritual, para que o lugar não nos destrua, para que o trono não se torne um lugar para nós buscarmos por adoração, mas para que o nome do Senhor seja adorado através da nossa vida. Amém, meus amigos? Forte abraço. Mais uma aula concluída. Inscreva-se no nosso canal, ative aí as notificações, dá like no vídeo, comenta, participe aqui do nosso canal e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe vocês.